Na moral, vamos falar de Pocal? Ai, que coisa horrorosa, velho. Tá chegando o carnaval, eu vou ficando alucinado. Mas nada como uma quarta-feirazinha de Copa da Alemanha. Vocês sabem que eu curto bastante a competição e acompanhamos Bayern de Munique nesta quarta contra o RB Leipzig na Allianz Arena. 2-0 pro Baião, que conseguiu a sua classificação para as semifinais da competição. Aliás, as semifinais já estão definidas, né? Temos lá o Bayern de Munique, obviamente, o Bayer Leverkusen, Stuttgart e Freiburg. 4 times brigando por um lugar ao sol no Estádio Olímpico de Berlim no final desta temporada. É um simbolismo muito grande estar no Estádio Olímpico de Berlim, uma festa muito grande para as torcidas que se movimentam no país, se encontram no final de semana da grande decisão, geralmente era um sábado e tal. Já estive lá recentemente convidado pelo Bayer Leverkusen e realmente é muito bonita essa festa. E aí você pode me perguntar, pro Bayern de Munique, qual é o peso, a importância da Copa da Alemanha? Nessa temporada especificamente, o Bayern de Munique, os seus diretores já falaram, os Big Bosses já deixaram a dica que vencer a Copa da Alemanha é uma das prioridades, tá? Tudo bem, Champions é maior, Bundesliga também, mas vencer, ou melhor, voltar a vencer a Copa da Alemanha é uma das prioridades, porque o Bayern não chegava numa semifinal de Copa da Alemanha desde 2020, quando limpou tudo na Europa, né? Foram 6 títulos com o Hans Flick, venceu a Copa da Alemanha. De lá para cá, o Bayern acumulou eliminações fechatórias nas fases iniciais da competição e não conseguiu ultrapassar nem para as quartas de final, nem para a semifinal e agora está novamente numa semifinal. Então é relevante. Nessa temporada, especialmente, é relevante. O Company já falou isso, o Kimmich também recentemente já deu uma entrevista falando sobre isso. E veremos se o Bayern consegue avançar para a grande decisão. Ainda vai rolar o sorteio, né? Para definirmos aí as semifinais. Porém, vamos falar do jogo rapidamente por aqui. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. O ponto é que o Bayern venceu com autoridade, mereceu vencer, muito mais pelo segundo tempo do que pelo primeiro tempo. Mas algumas bandeiras estão levantadas nessa temporada e eu acho que nesse momento de mais instabilidade do Bayern, porque o Bayern não está tão avassalador como esteve no início da temporada, pelo menos a nível de futebol jogado, bola jogada, é, tem algumas bandeiras que devem preocupar o Company e estão preocupando os torcedores. Muitos, assim, francamente, olhando para a Liga dos Campeões da Europa. Porque contra adversários medianos ou até mesmo os adversários da Bundesliga, muito provavelmente o Bayern de Munique vai conseguir se safar. É óbvio que a Pokal é tricky porque é jogo único, então, enfim, você pode vacilar ali e acabar sendo eliminado. Mas no final das contas, o Bayern precisa corrigir alguns erros e isso ficou bem claro, especialmente na primeira etapa. É, eu vou elogiar o Bayern aqui em alguns aspectos, mas eu queria começar pelos erros porque eu acho que é importante essas bandeiras serem levantadas, tá? Bola parada, meu irmão. O Bayern de Munique passa sufoco demais. Não só na bola parada, mas nos cruzamentos. Agora, a bola parada em si, ela evidencia escanteio, faltas na entrada da área. A gente já vem falando sobre isso há muito tempo, desde o jogo contra o Arsenal, o quanto o Bayern de Munique precisa se concentrar em ajustar a forma de defender as bolas paradas, né? Parece que é um Deus nos acuda. Tomou um gol logo no início do primeiro tempo com um cruzamento na área que foi anulado. Depois teve bola no travessão com bola parada, né, no segundo tempo. Teve escanteio que levou muito perigo. O Neuer teve que trabalhar. Então o Bayern de Munique tem um problema com os tais set pieces mesmo. Assim. E acho que ou o Company, que é zagueiro, e aliás que defendia muito bem a bola aérea é, na sua época, ou o Company começa a trabalhar mais isso, encontrar soluções, porque eu entendo o Bayern sofrer quando uma equipe é muito forte na transição. O Bayern vai se propor a apertar lá em cima, marcação lá em cima, e vai, claro, se os caras conseguirem quebrar essa primeira linha de pressão, vão achar um campo mais livre e o Bayern vai sofrer com a linha mais adiantada nas costas dos defensores. Eu entendo esse sofrimento, porque é um sofrimento que faz parte do estilo de jogo, um pouco como o Barcelona. O Hans Flick tem um estilo não parecido com o do Company,
Acho que o do Kompany é uma marcação, pressão maior e uma recuperação pós-perda prioritária. Porém, não dá para você admitir na bola parada sofrer tanto. Porque uma coisa é o antídoto ao seu jogo que vai te trazer muitos benefícios. Outra coisa é a bola parada, cara. Não tem razão. Não tem razão de ser. O RB Leipzig estava encontrando alguns espaços também com a bola rolando. Acho que o Leipzig fez bem uma parada. Não ficou esperando o Bayern de Munique, marcando lá atrás. Adiantou a marcação, roubava a bola no meio campo e saía em velocidade. E nos meio espaços, que é o espaço entre lateral e zagueiro, estava encontrando ali uma forma de triangular e achar um passe vertical para que os jogadores saíssem na cara do gol. Teve uma defesaça do Neuer num chute do Raul, né? Que foi exatamente isso que eu estou falando. Entre o Upamecano e o Stanisic, havia ali um gap para que os jogadores do Leipzig conseguissem encontrar um caminho. Do outro lado, um pouco menos, o Davies estava um pouco mais esperto, ainda não é o melhor Davies, mas só o tempo vai fazer ele voltar, né? Foram muitos meses parado e aí o Bayern sofreu um pouquinho no primeiro tempo. Mas ao mesmo tempo, a gente não está falando de um supra-sumo do outro lado defensivamente, né? O RB Leipzig dá espaços. É uma equipe muito jovem, tem bons jogadores, tem o Rômulo, tem o Diomandé. Outro dia eu falei do Diomandé no MFM como uma das promessas para ficar de olho. É um jogador muito rápido, muito inteligente, bom de tomada de decisão. Gostei bastante, né? Tem o Baumgarten, que é um outro cara interessante. Enfim, é uma boa equipe, mas que dá espaços lá atrás. E o Bayern teve no primeiro tempo, especialmente com o Harry Kane, umas 3 oportunidades que poderia ter matado o jogo. Ali no final do primeiro tempo, o Pavlovic acerta um chute de fora da área também, uma bela defesa do goleiro belga do RB Leipzig. E o segundo tempo vira o Bayern melhor. Aí os elogios, eu acho, né, que vale a pena. O Bayern encontra mais a marcação, consegue fazer menos faltas na entrada da área, consegue conceder menos escanteios, tem, enfim, a posse de bola da segunda etapa repartida, mas é muito porque abre o placar e aí o RB Leipzig se lança para frente. E o Bayern consegue se impor, né, nas finalizações, tem grandes oportunidades e faz os seus 2 gols. O primeiro gol sai exatamente numa bola que vai no travessão, acho que seria impedimento, mas o Stanisic faz uma falta lateral, cruzamento, ninguém marca, e você tem o Upamecano e Jonathan Tah, você não pode permitir isso. Bola no travessão, no contra-ataque o Stanisic sofre o pênalti, que não tem nenhuma dúvida, e o Harry Kane fazendo o seu 39º gol em 34 partidas nessa temporada. Tá quase chegando na marca dos 40 e nós estamos em fevereiro. Muita coisa, muita coisa. Acho que vai bater uns 50 e poucos gols, 55 gols na temporada. É bastante, né? É bastante. O Harry Kane tem entregado muita coisa, já tá ali, se eu não estou enganado, na 13ª colocação da história de artilheiros do Bayern de Munique. E tem alguns que ele pode passar com uma certa facilidade. Eu acho que ele chega inclusive no Giovanni Elber. Depois eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre isso. Mas impressionante o que o Harry Kane vem fazendo. Se renovar o contrato mesmo, certamente vai ser na história colocado na comparação com o Robert Lewandowski, tá? Hoje o Lewandowski é maior para a história do Bayern do que o Harry Kane, por tudo que ele conquistou, pela Liga dos Campeões e tudo mais, mas nessa renovação, vamos ver o que acontece daqui para frente, mas realmente assusta o quanto o Harry Kane consegue ser grandioso, né? E hoje não foi um dos melhores jogos dele, né? Ele tentou atrair várias vezes a marcação, como ele faz o zagueiro puxando para que outros espaços acontecessem. Não conseguiu no primeiro tempo, no segundo conseguiu exatamente porque o Leipzig teve que se lançar. E aí, numa dessas atrações de marcação, bola longa vai parar no Olise, que fez outro grande jogo. O Olise sempre sendo uma válvula de escape pela direita, tomando as decisões corretas, da assistência, e o Luiz Dias, numa fase artilheira, né, já tinha marcado o hat-trick no outro jogo, faz o 2-0 e mata a partida. O Bayern ainda teve outras chances. O Olise chegou a 21 assistências na temporada, é o principal garçom dentro das principais ligas,
E o Luiz Dias chegou ao 19º gol, 11 assistências. Se a gente somar gols e assistências desse trio, explica muito porque o que eu já venho batendo na tecla aqui, que é o melhor trio de ataque do futebol europeu, mais constante, o que faz mais gols e o que está deixando uma marca nessa temporada. O Bayern precisa ajustar problemas defensivos, mas é uma equipe poderosíssima. Voltando o Laimer no lugar do Stanisic, a tendência é melhorar. E veremos quem vai fazer a dupla com o Kimmich no meio campo, porque o Pavlovic precisa melhorar mais a parte de marcação. De resto, o Bayern está na semifinal da Pokal e agora vai tentar fazer história nessa temporada de novo, né? Óbvio que é muito difícil vencer Bundesliga, Pokal e Champions League, mas o Bayern já fez isso na sua história recente em 2013 e também em 2020. Essa é a ideia, o objetivo. Veremos se vai conseguir. Tchau, meus caros. Like, comentário, inscrição.